Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Simples Palavra. Me chamo Darlan Fernandes e para mim é um prazer enorme ter você aqui conosco. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você em algum momento já olhou para a vida do próximo e se questionou do porquê que ele está prosperando, como ele está prosperando, como ele está crescendo, mesmo sendo uma pessoa ímpia, mesmo não buscando ao Senhor, mesmo não sendo um homem que busca a presença de Deus, e você não? Você já se fez esse questionamento? Você sabia que a Bíblia relata exatamente a vida de um homem, uma parte da vida dele, onde ele passou exatamente por essa mesma problemática? Lá em Salmos 73 relata um trecho de uma problemática onde Asaf enfrentou, conhecido como Salmo de Asaf, que é Salmo 73. E nós vamos dar aqui uma breve leitura. Enquanto a gente vai estudando a mensagem, a gente vai lendo os versículos aqui aos poucos para a gente poder entender, tá bom? Então, como eu disse a vocês, como ponto de partida aqui da nossa mensagem, a gente vai dar início à leitura de Salmo 73, Salmo de Asaf. Olha o que Asaf diz aqui, meus irmãos. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes. Algumas traduções vai dizer o seguinte, aqui no versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase escorregaram, né? Algumas já dizem logo de cara, tropecei, e depois só lá na frente vai dizer escorregou, né? Aí 3, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Olha, que interessante mesmo. Bora parar aqui no 3. Olha como acontece com todo mundo, meus irmãos. Principalmente nós que já estamos na caminhada há muito tempo, muitas vezes a gente olha para a vida da pessoa e se pergunta, meu Deus, há tanto tempo eu estou com o Senhor, há tanto tempo eu estou na caminhada com Cristo. Eu oro, eu vou na igreja, eu participo das células, dos discipulados, eu participo das obras do ministério. Às vezes você é até um líder de ministério e está passando por uma dificuldade e você olha para a vida do ímpio e fala assim, cara, não é possível. Não é possível o que está acontecendo. E Asaf ele vai dizer que ele teve inveja, né? Ele teve inveja dos arrogantes quando viu a prosperidade dos ímpios. E olha o que mais interessante, irmãos. Conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo que isso é mais atual do que a gente imagina. Do 4 em diante, ele diz o seguinte: e eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte. Algumas traduções vai dizer esbelto. Eles estão livres dos fardos de todos. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. E é verdade, irmãos. Porque eu falo que já aconteceu comigo. Houve uma época, alguns anos atrás, onde eu estava com uma condição muito ruim. E eu olhava para aquela pessoa assim, falava, não é possível, cara, não é possível. E eu já estava chorando, literalmente chorando, reclamando nos pés do Senhor. E a minha esposa falava, te acalma, te controla. E eu não entendia. E olha que eu já conhecia essa passagem, né? Mas ainda assim estava cego pelo desespero naquele momento. E vamos lendo aqui, meus irmãos. Pois isso, o orgulho lhes serve de colar, eles se vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade. Então aqui a gente percebe que Asaf ele vai dando várias características dessas pessoas e, e eles não são, e eles continuam prosperando, né? Do seu íntimo brota maldade, na sua mente transborda maquinações, eles zombam e falam com más intenções, com a boca rogam a si os céus, com a sua língua, né, se apossam da terra, e aqui ele vai dando diversos adjetivos, observando as, o dia a dia, digamos assim, as atitudes dos ímpios,
e ele vai, como diz aqui na minha terra, não sei se é assim onde você mora, ele se encabula com tudo isso, fala, meu Deus, não é possível que esse povo prospera e eu não. Meus irmãos, e eu quero entrar num ponto muito interessante dessa mensagem, porque quando a gente simplesmente foca na vida alheia, na vida do próximo, do porquê ele está prosperando, como ele está prosperando, os meios de prosperidade dele, e você não, quando a gente foca nisso, a gente começa a entrar nessa parte aqui, que eu digo que é uma linha extremamente perigosa. Olha o que Asaf disse nesse trecho. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Olha que mensagem forte. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Então ele já estava arrependido, ele já estava arrependido de se manter puro. Ele é como a pessoa disse assim, cara, de nada me valeu permanecer na presença de Deus, de nada me valeu servir ao Senhor, de nada me valeu participar do culto, do discipulado, de tudo da igreja, porque olha o mundano como ele tá prosperando, ele tá crescendo, a família dele é bela e eu tô aqui no mesmo lugar. Eu não cresço, eu não prospero. Então, do que me adianta? Do que está me servindo ir para a igreja, seguir todos os ritos? Do que está me adiantando? Irmãos, e eu falo que isso aqui é extremamente perigoso, porque aqui, meu irmão, quando você abraça esse entendimento, a probabilidade de você entrar num próximo estágio que eu digo que é a apostasia é muito grande. Porque a maioria das pessoas, meus irmãos, que se tornaram apóstatas, elas tiveram esse questionamento. Talvez não dentro da mesma temática de olhar para a vida do próximo, mas sempre olhando para as coisas. Por que Deus fez aquilo, mas não fez isso comigo? Ou fez isso comigo e não fez com aquela pessoa? Sabe, sempre comparando. E quando a gente abraça esse entendimento aqui perigoso, onde Asaf chegou a esse ponto, meus irmãos, a gente corre um sério risco de apostatar da fé, de abandonar a fé. Mas essa questão da apostasia é tema para um outro vídeo, e inclusive já tem até um vídeo anterior a esse, acho que uns 2 vídeos atrás, 3 vídeos atrás, onde eu falei sobre a apostasia. Mas tudo tem algo bom, né, meu irmão? Tudo a gente pode finalizar com algo bom aqui, para nós terminarmos a nossa mensagem. Asaf, ele vai dizer o seguinte, que quando ele buscou ao Senhor, e mesmo em meio a todos esses questionamentos, essas dificuldades, mesmo em meio a essas problemáticas, ele buscou a presença do Senhor e passou a entender. Olha o que diz aqui o 15, tá? Aliás, o 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que, o 17, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terrenos escorregadios e os fazem cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de vapor. Olha, meus irmãos, então o que a gente pode aprender disso daqui? Então Asaf, ele olhou para a vida do ímpio, viu que eles prosperavam, viu que eles cresciam e não eram afligidos por nenhum problema, e ele passou a ter inveja, né, ao ponto de murmurar, ao ponto de se arrepender, de buscar a santidade, né, de buscar, como diz no 15, certamente foi inútil se manter puro. Mas,
mesmo em meio a tamanha fraqueza, quando ele busca a presença do Senhor, ele chega a esse entendimento. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Meu irmão, então, todos nós sabemos qual será o fim dos ímpios. E eu tenho certeza que você não quer o mesmo destino que o deles. Vamos trazer para um contexto atual, né, um exemplo real da vida real, os famosos influencers, que propagam, né, o tigrinho. Esses dias desencadeou aqui uma operação da Polícia Civil, onde eles prenderam e apreenderam alguns influencers e alguns materiais. E você percebe, irmãos, que são pessoas que não temem ao Senhor, prosperam, levam uma vida de ostentação, esbanjam isso nas redes sociais, e você começa a se comparar, você começa a olhar para aquele ímpio, você começa a olhar para aquela pessoa e começa a se questionar, fazendo a mesma coisa que Asaf, né? E tentando entender por que aquelas pessoas prosperam e você não. Mas olha o fim, meu irmão. Prisão, vergonha, né? E se não se arrepender de seus atos, todos nós já sabemos qual será o fim dessas pessoas. Então, meus irmãos, não adianta a gente comparar a nossa vida com a vida do ímpio. Não adianta. O correto, eu indico, caso você esteja passando por isso, é olhar para todas as maravilhas que o Senhor já fez na tua vida. Eu tenho certeza que se você olhar para trás e ver todas as maravilhas e bênçãos que Deus fez na tua vida, é muito maior do que as dificuldades que você está passando hoje. Então, meu irmão, não compare a sua vida a ninguém. Continue olhando para Deus e Deus proverá na tua vida. A Bíblia já fala que se até os homens maus sabem dar coisas ruins, coisas boas a seus filhos, quem dera o Senhor, meu irmão. Então, o Senhor sabe dar coisas boas. Então, continue buscando a presença do Senhor. Não compare a sua vida a ninguém, mas se derrame diante do Senhor. Apresenta todas as suas problemáticas, a tua vida, a tua família, as tuas finanças, a tua casa, o teu ministério diante do Senhor e Ele superabundará a tua vida. Meu irmão e minha irmã, essa é a mensagem de hoje. Espero que você tenha entendido a nossa mensagem e a única coisa que eu te peço aqui nesse momento é que você se inscreva, compartilhe e comente aqui nesse vídeo. Um forte abraço e que Deus te abençoe.